entrei na sala, o profeta Vinícius veio de um congresso em Buenos Aires, se não me engano, Montevidéu, e lá ele teve com o Carlos Anaconde, onde foi ativado também o ministério dele. E ele veio com aquela ativação, e eu me agarrei naquela unção que ele trouxe, e ele disse, tu tem um chamado profético na tua vida também. E eu abracei aquilo ali para mim, eu assumi aquela identidade. E eu comecei a pesquisar o que era o profético, como se mover, como se comportar no profético, como ser um profeta. E eu entendi que toda a minha história, ela era apontada para um profeta de ventre, que é aquele profeta que Deus escolhe no ventre. Não é apenas o homem que reconhece, né? Então, tudo isso, no decorrer, Deus foi me ensinando. E aí, 2019... depois de janeiro, minha esposa engravidou. E nasceu a filha. Foi bem nessa época. Foi bem nessa época. Uma dúvida, Rodrigo, só para o pessoal de casa, a gente deixar bem claro, né? Aqui a gente partilha da mesma fé, a gente entende estamos falando a mesma linguagem, vamos dizer assim, né? Mas tem um público nosso que talvez não compreenda, sabe? Tal os fatos e tal. Assim, para o pessoal entender e ficar bem claro, né? A gente vê pela palavra de Deus, né? A luz da palavra, né? Que tinha os profetas, né? No Antigo Testamento. Sim. E esse profeta era a voz de Deus na terra, né? Vamos dizer assim. Então eles aconselhavam reis, ou seja, aconselhavam homens, davam direções de Deus, né? Hoje, assim, para o pessoal não ser enganado, né? Porque a Bíblia fala que nos finais dos tempos, né? Haverá, né? Falsos profetas enganarão até os escolhidos, né? Isso está na Bíblia. Eu creio que a gente já está vivendo esse final dos tempos. Semana passada a gente estava falando sobre essas guerras, esses rumores de guerra. Sim. Então, para o pessoal assim não ficar enganado, teria algo que você identifica assim no profeta, que a pessoa olha e identifique. O profeta tem uma marca registrada assim que o que faz ele ser ter o nome assim profeta. Tu olha assim e fala assim, não, esse camarada aqui realmente é um homem de Deus, diferenciar o joio do trigo, vamos dizer assim, como a Bíblia diz. Como a gente consegue ter essa diferenciação assim? Sim. Se você olhar para o ministério de Jesus, para a caminhada de Jesus aqui, ele falou do amor, ele falou as palavras, mas ele deixou frutos, né? E a palavra, toda ela aponta para os nossos frutos. Lá em João ele fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós estamos conectados nele. E o ramo que está conectado nele produz frutos. Então, o grande evidência de um chamado profético é produzir frutos. Eu gosto muito de uma palavra quando eu vou ministrar sobre os profetas, é que aquela passagem, eu não lembro exatamente, mas há uma passagem que ele fala que o senhor da vinha, ele plantou uma figueira em meio à vinha, que são uvas, né? Traduzido são uvas, e ele já tinha passado vários anos ali e aquela figueira não tinha produzido. Ela estava ali somente ocupando espaço, e ele manda o lavrador arrancar a figueira. Mas o maior segredo dessa palavra está em revelar um ministério. Porque o profeta, por anos, ficou distorcido, ficou adormecido, porque ele queria imitar aquilo que não era de Deus, ele queria falar o que não vinha de Deus, ele queria dar profetadas, né? Querer falar aquilo que Deus não está falando. O que agrada, né, os ouvidos. Por anos aquele senhor da vinha, ele cruzava ali e não achava figo naquela figueira, mas ela era uma figueira, mas ela estava tentando produzir uvas. Ela estava com um propósito errado. Então o ministério profético por anos foi usado com um propósito errado. Ele tentou em todo tempo produzir aquilo que ele não era para ele produzir. Aí muitas pessoas levantaram que o profético era aquele cara que gritava, eis que o Senhor te diz, assim diz o Senhor, né? Na verdade, quando Jesus vem, ele diz para o coxo, levanta-te e anda, né? Algo simples, né? Nós não precisamos enfeitar a palavra ou o que Deus está falando. Se Deus diz, Tiago, você precisa tomar uma nova posição em relação a isso da tua vida. Eu não vou chegar para dizer, isso que o Senhor te diz, que você precisa tomar cuidado com as coisas da tua vida. Tipo, enfeitar a palavra. Não, a palavra é para ser dita como Deus falou. Objetivo.
objetiva. E aí você começa a ver os frutos de um profeta, né? Eu sigo vários profetas hoje, nas minhas mídias ali, e todos eles produzem frutos. Todos eles, todas as pessoas que eu dou uma profecia, interpreto, libero uma palavra, dou um sinal de alerta, ou falo alguma coisa de Deus para elas, eu pergunto se gerou fruto na vida dela, se aquela palavra está viva nela, né? E se ela conseguiu acompanhar. Porque o profeta, ele larga a semente, mas também a parte da pessoa em cuidar dela. Então, todo o fruto do profeta, toda a evidência profética na vida de um chamado de uma pessoa, ela tem que ter frutos. Tem que ter fruto, tem que ser testado. A palavra do profeta, ela tem que ser testada. Há muitas pessoas que se levantam como um profeta para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. E muitos, eu creio que muitos deixam de seguir nas mídias ou deixam de acompanhar porque não ouvem aquilo que queriam ouvir. Houve um confronto de Deus muitas vezes. Muitas vezes a gente se prepara para falar uma palavra profética, mas Deus no meio ali dá uma palavra evangelística para a pessoa. O culto de ontem à noite, quem estava? Eu me preparei toda a semana para ministrar sobre uma palavra profética, abertura. E Deus me levou a ministrar sobre a capacidade de arrependimento. Uma palavra evangelística, né? E esses tempos de hoje, os ministérios têm que andar junto. O profético e o evangelístico têm andado muito junto, porque pessoas vão ser ganhas multidões dessa forma. Um vai atrair do que o outro. Nenhum é mais importante. Jesus, ele deixa os símbolos ministérios. E aí o que as pessoas fizeram no decorrer do ano? É só mais importante o apostólico, o pastoral e o mestre. Ficou esquecido o ministério evangelístico, ficou esquecido o ministério profético, né? Ficou escondido, ficou mascarado ali. Mas, respondendo diretamente mais a tua pergunta, é frutos. O profeta precisa apresentar frutos e ser testado.